Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Nós estamos falando sobre a classe dos dominadores, dos demônios que escravizam pessoas e amarram as suas vidas, e nós estamos falando sobre as maldições, sobre as legalidades que permitem que demônios possam amarrar as vidas e destruir vidas, porque existe uma legalidade, o direito espiritual de que o diabo domine e amarre essas vidas. Eu falei na última aula, na 13ª aula, nós estamos na 14ª agora, que os espíritos, os dominadores, podem fazer com que a maldição dos pais se cumpra nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu quero abrir um parêntese para você entender algo. A Bíblia diz assim, Deuteronômio capítulo 24, verso 16, Deuteronômio 24, verso 16, a Bíblia é muito direta e ela diz assim: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então é importante que você entenda uma verdade sobre isso quando a Bíblia diz sobre maldição. No Novo Testamento havia um homem cego desde o seu nascimento, e os discípulos perguntam a Jesus: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele pecou ainda no ventre da mãe, ou os pais pecaram? Jesus diz assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então nós precisamos compreender uma diferença entre maldição e consequências naturais de erros e de pecados. Claro que a salvação é individual. Eu sempre digo, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. A minha fé, ela não serve para os meus filhos, é uma decisão pessoal que cada um de nós vamos ter. É claro que os pais não vão cumprir o pecado dos filhos, porque muitas vezes a pessoa acha que porque a mãe é orgulhosa, o filho vai nascer doente. Impossível. Muitas vezes as pessoas acham que porque o filho ele é alguém ruim, é uma pessoa difícil, os pais têm que pagar pelo erro que o filho cometeu. Obviamente a Bíblia exclui isso. Com relação aos pecados, com relação aos erros, cada um de nós vai pagar por aquilo que nós temos. É isso que eu quero que você compreenda. A atitude errada dos pais não será cobrada nos filhos, assim como a atitude errada dos filhos não será cobrada dos pais. Existe hoje um entendimento muito irreal, sugêneres de muitas pessoas dentro da igreja. Não é porque os pais erraram que os filhos têm direito a serem problemáticos, a viverem em crises. Não é porque o pastor da igreja sofreu afrontas, lutas, dificuldades, que os filhos dos pastores, quando crescerem, vão para o mundo. Obviamente que não. Deus não cobra nos pais o pecado dos filhos e nem dos filhos os pecados dos pais. Porém, as maldições, aquilo que prende e que domina a vida de uma pessoa espiritualmente, vem de geração em geração. Existe uma diferença entre o pecado por si só, entre a consequência espiritual do pecado que cada um tem, quer seja pai, mãe ou filho, cada um vai cumprir e vai arcar com as suas consequências, e existe algo chamado maldição hereditária. Claro, a maldição vai vir por alguns pecados, a maldição vai vir por alguns erros. Por exemplo, os avós que mexeram com magia negra, que tiveram uma conduta espiritual errada, isso trouxe maldições. Esse erro vai ser cobrado até a 3ª e a 4ª geração. Porém, os erros, o pecado, aquilo que a pessoa fala, uma atitude errada, não pode ser cobrado dos pais dos filhos, nem dos filhos nos pais. Como eu estou falando sobre maldição, eu quero ler um texto em Deuteronômio, no mesmo livro, capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30, eu estou usando muito Deuteronômio para facilitar nossa vida e o tempo aqui que está breve com relação ao nosso estudo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e 16, vamos direto para o versículo 19, Deuteronômio capítulo 30, verso 19, a palavra do Senhor diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O que a Bíblia deixa claro é que existe uma legalidade chamada escolha. Eu posso decidir se quero uma vida abençoada em Cristo Jesus ou não.
Eu posso decidir se quero uma vida de um homem abençoado, de alguém que vai crescer e romper em Deus, ou de viver uma vida amaldiçoada. Todos nós temos o direito de escolha, porém, a escolha que nós fazemos nos dá ou abre uma brecha chamada legalidade. Se a pessoa tem uma conduta errada, ela vive distante da vontade de Deus, ela vive na prática do pecado, ela vive distante do caminho do Senhor, ela está escolhendo para si uma vida de maldição, sem dúvida nenhuma. Quem está sem Cristo Jesus é maldito, é amaldiçoado. A bênção e a graça só vem quando nós estamos em Cristo Jesus. Então o poder do dominador não tem mais autoridade sobre nós. A palavra do Senhor diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Obviamente quem está no reino das trevas está debaixo de maldição, é uma escolha. Se a pessoa escolhe um estilo de vida amaldiçoado, distante de Deus, se ela escolhe, mesmo dentro da igreja, mesmo estando em Cristo Jesus, um estilo de vida que traz sobre ela maldições, quebrando princípios bíblicos, andando fora da vontade de Deus, cometendo pecados e adultérios espirituais, obviamente essa pessoa vai estar debaixo de maldição. Se a pessoa escolhe o inferno, se a pessoa escolhe uma obra maligna, se a pessoa vai por uma decisão dela a um centro de macumba, e ali ela oferece a sua vida, ou ela traz uma oferenda a uma entidade, a um demônio, se a pessoa escolhe na vida dela estar diante daquilo que não é Deus, adorando como se fosse Deus, obviamente a escolha dela é a escolha de uma vida amaldiçoada. O dominador vai trazer maldição sobre a vida dela, porque a partir do momento que ela escolheu a maldição, ela dá ao diabo o direito de dominá-la debaixo de uma maldição espiritual. A legalidade, ela acontece vindo de geração em geração, mas ela também acontece fruto da escolha e da decisão pessoal que cada um tem. Terceiro, Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28, versículo 20, Deuteronômio capítulo 28, verso 20, a palavra do Senhor, Deuteronômio 28, verso 20, é uma terceira legalidade aqui. A Bíblia diz assim: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça, em tudo o que você empreender, até que sejas destruído repentinamente, pereças por causa da maldade da tua obra com que me abandonastes. A Bíblia diz sobre a maldição daqueles que abandonam a Deus, daqueles que andaram no caminho de Deus, mas se esqueceram de Deus, abriram mão do seu caminho em Deus. E a Bíblia diz sobre maldição, claramente ela diz assim: a maldição da confusão, da ameaça, em tudo aquilo que a pessoa empreender até que seja destruído. A maldição, ela amarra a vida natural da pessoa. A maldição faz com que o dominador destrua a vida da pessoa, produzindo, segundo a Bíblia, confusão, ameaça, destruindo todos os seus empreendimentos e trazendo a ruína completa. Essas características de maldição, de um dominador, ou seja, o diabo tem a legalidade de produzir confusão na vida da pessoa, de produzir ameaça na vida da pessoa, de amarrar os projetos, os empreendimentos. A vida da pessoa não prospera, segundo a Bíblia, porque há uma maldição pelo fato dessa pessoa ter abandonado o caminho de Deus e ter deixado de andar segundo a vontade do Senhor. Então a maldição, ela pode ser fruto de uma escolha, de uma decisão da pessoa que, com a vontade dela, com os pés dela, ela procura um caminho que não é o caminho de Deus. Ela vai se envolver com o império das trevas, ela vai se envolver com a obra maligna. É a decisão dela. Mas além da decisão, a Bíblia diz que o simples fato da pessoa desviar do caminho de Deus, andar fora daquilo que é o centro da vontade do Senhor, aquilo que faz com que a pessoa deixe de andar no caminho de Deus, produza maldições sobre a sua vida. Se a pessoa, ela está longe do caminho de Deus, ela se afastou da vontade do Senhor, ela não tem a cobertura do sangue de Jesus, ela não está em comunhão com Deus, com Cristo, com a igreja, ela não participa da ceia, ela está desvencilhada da vontade de Deus, ainda que seja cristão, ainda que tenha batizado nas águas. É importante você entender isso.
Para Deus o que vale é os dias que nós andamos na presença dele, não o dia que nós batizamos, não o dia que nós convertemos. Se eu batizei e eu estou há 10 anos sem orar, sem ler a Bíblia, sem ir na igreja, eu não tenho vida com Deus. O que me faz ter vida com Deus é a minha comunhão diária com o Senhor. É fácil, se você pegar, você não deve conhecer muitas pessoas chamadas Judas Iscariotes. Judas, pelo seu pecado, se distanciou tanto de Deus que não existem mais pessoas querendo se ligar a ele. Tenho certeza que você conhece algum José, alguma Maria, porque o fruto da bênção de Deus é que as pessoas continuam, o seu nome permanece vivo. A pessoa distante de Deus, ela está morta. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A pessoa que distancia de Deus, ela traz sobre si maldições de confusão, de perseguição, de má ventura na vida financeira, de destruição total que a pessoa tem. Bispo, por que isso acontece? Porque o distanciamento dessa pessoa de Deus abriu uma brecha espiritual, onde um dominador entrou para amarrar a vida dessa pessoa através de uma maldição, que é uma legalidade espiritual. Eu volto para a próxima aula, vou colocar mais 2 pontos e nós vamos entrar na classe de dominadores. Que Deus abençoe você.